e o surgimento das primeiras moedas da humanidade. Há cerca de 2.700 anos, um marco na história econômica teve início no antigo reino da Lídia, situado na Ásia Menor, região que corresponde atualmente ao oeste da Turquia. Ali, foram cunhadas as primeiras moedas da história, feitas com uma liga natural de ouro e prata chamada electro, extraída das areias do rio Pactolo, que descia das encostas do Monte Timolo e banhava Sardes, capital lídia. A cunhagem dessas moedas contava com o respaldo oficial do Estado, o que as distinguia das formas anteriores de comércio com metais preciosos. Arch, de pré-moeda a moeda, uma revolução silenciosa. Muito antes das moedas, povos do Crescente Fértil já utilizavam metais como prata em forma de lingotes ou pedaços para realizar transações. Na antiga Mesopotâmia, durante o governo do rei Shinqashid, de Uruk, século XIX a.C., os shekels, unidades de prata com peso fixo, serviam como padrão para calcular o valor de mercadorias e penas legais. Porém, os pagamentos eram frequentemente feitos em grãos, como cevada, baseando-se em equivalências estabelecidas em prata. Esses lingotes, por serem anônimos, precisavam da confiança mútua entre comerciantes, pois não carregavam nenhum selo oficial. Só posteriormente, em Lídia, surgiriam moedas oficialmente emitidas por um governo, facilitando o comércio e criando uma nova relação entre poder político e valor monetário. Lídia e o nascimento da moeda estatal. A abundância de ouro e prata na região lídia conferiu ao reino uma vantagem econômica significativa. As primeiras moedas eram pequenas, ovais ou circulares, semelhantes a pepitas. Diferente dos metais fundidos que se utilizavam antes, essas peças eram cunhadas, ou seja, estampadas com o auxílio de um martelo e duas matrizes, cunhas, uma técnica que as distinguia visualmente e funcionalmente dos antigos lingotes. Os lídios foram pioneiros não apenas na emissão, mas também na padronização do valor das moedas. O apoio estatal às moedas cunhadas conferia-lhes um valor simbólico superior ao do metal bruto que continham, uma prática que muitos historiadores acreditam ter sido utilizada para aumentar o controle econômico e gerar lucros internos. Símbolos, mitos e cunhagens nas cidades antigas. As primeiras moedas de Smoa-Electro tinham marcações no reverso, geralmente sulcos ou marcas geométricas, que garantiam sua autenticidade e indicavam que o interior também era composto de metal precioso. Com o tempo, essas marcas foram sendo substituídas por representações figurativas, animais, deuses, flores e objetos sagrados. Muitas cidades adotaram imagens simbólicas em suas moedas. Éfeso, por exemplo, possuía moedas com inscrições atribuídas a um possível funcionário chamado Phanes, com dizeres como Phaneus M. Sema. Sou o símbolo de Phanes. Em Tarento, cidade fundada por espartanos no sul da Itália, a moeda homenageava Taras, filho de Poseidon, salvo por um golfinho, símbolo da cidade. Fosseia, na Ásia Menor, cunhou moedas com a imagem de uma foca. Foque, referência direta ao nome da cidade, Phocaia. Em Metaponto, uma espiga de cevada representava sua economia agrícola e era gravada tanto em alto relevo na frente como em negativo no verso das moedas de prata. Messisico, por sua vez, destacava-se pelo atum, símbolo presente em suas moedas utilizadas amplamente no comércio internacional, com valor de 28 dracmas. A ilha de Onaregina, um dos primeiros estados a cunhar moedas, escolheu a tartaruga como símbolo. Sua carapaça lembrava o formato côncavo e arredondado das moedas primordiais. Cirene, fundada na costa da Líbia, estampava o sílfio, uma planta medicinal hoje extinta, que tratava de náuseas, gripes e dores. Panticapeu, na Crimeia,
trazia o deus Huarafi-Pânio, protetor dos campos e rebanhos, referência direta ao nome da cidade. Erétria, na ilha de Eubéia, ilustrava suas moedas com uma lula no verso e uma nau vaca com a cabeça voltada para trás ou na frente. Em Rhodes, o símbolo era a rosa, associada ao nome da cidade, Rhodos, com Apolo estampado na face da moeda. Atenas ficou eternizada pela concoruja de Atena, símbolo de sabedoria, e pela efígie da própria deusa, gravada nas suas moedas de prata, tetradracmas, Ascendor. O papel simbólico e político da moeda. Esses símbolos não apenas representavam a identidade da cidade ou divindades protetoras, mas também reforçavam a autoridade do Estado sobre o sistema monetário. Em locais sagrados, como o templo de Artemisa em Éfeso, escavações revelaram moedas oferecidas como doações rituais, testemunhos da importância espiritual e social da moeda. A cidade de Éfeso, inclusive, revelou em escavações arqueológicas, entre 1904 e 1905, e novamente nas décadas seguintes, mais de 90 moedas cunhadas em Electro, comprovando que os centros religiosos também atuavam como locais de circulação monetária. Moeda e cotidiano, do templo ao mercado. A presença da moeda se integrava ao cotidiano de forma natural. Um exemplo disso está na comédia As Vespas, de Aristófanes, 422 a.C. Nela, o personagem Filocleon relata com ironia e ternura como, ao chegar em casa com seu pagamento de 3 óbolos, salário dos juízes atenienses, é recebido com afeto e bajulações pela esposa e pela filha, que até busca a moeda entre seus lábios, uma cena que ilustra o valor simbólico e afetivo do dinheiro naquela época. A técnica de cunhagem e o papel da confiança. A produção das moedas envolvia uma técnica minuciosa. Um pedaço de metal era colocado entre 2 matrizes, as cunhas, e um martelo imprimia a imagem desejada. Ao contrário da China, onde as moedas iniciais eram mal fundidas em moldes, no Ocidente prevalecia a cunhagem, que permitia maior controle do peso e da pureza metálica. A precisão das primeiras moedas de Lídia demonstrava uma intenção clara: criar uma moeda confiável, reconhecida e valorizada tanto local quanto internacionalmente. A inserção de símbolos, pesos específicos e composição padronizada ajudava a transmitir credibilidade, substituindo a antiga necessidade de pesar e cortar metais em cada transação. Gladiadores. O esporte romano por trás do mito sangrento. A imagem popular do combate gladiatorial romano, como um espetáculo incessante de sangue e morte, é na realidade bastante exagerada. Essa visão extrema não é apenas reforçada por filmes, séries e videogames modernos, mas também aparece em relatos antigos de romanos que tinham seus próprios interesses em dramatizar ou criticar os eventos. Mas como sabemos que a violência extrema não era o foco principal da maioria das lutas de gladiadores? Uma boa comparação é com o boxe e o UFC de hoje. Tanto os promotores quanto os críticos usam uma linguagem carregada. Os lutadores destroem, massacram, aniquilam seus oponentes ou são acusados de promover barbárie e degradação moral. Ainda assim, quando assistimos de fato a esses eventos, o que vemos são esportes organizados, com regras, juízes e atletas profissionais. No mundo romano, acontecia algo muito semelhante. Temos diversos registros, desde artefatos e inscrições até escritos da elite, que mostram que o combate de gladiadores era um esporte regulamentado, com regras claras, árbitros atentos e lutadores altamente treinados, com estilos distintos e técnicas refinadas. Essas lutas não eram simplesmente matanças aleatórias, mas sim apresentações estruturadas para entreter um público que, assim como hoje, valorizava a habilidade, o carisma e a performance. Inclusive,
Há críticas antigas sobre gladiadores que lutaram mal, que demonstraram pouca coragem ou que participaram de combates entre estilos incompatíveis e entediantes. Ou seja, o público romano era exigente. Eles queriam espetáculo, mas também qualidade técnica. Assim como acontece com atletas atuais, muitos gladiadores eram profissionais, inclusive pessoas livres que se voluntariavam, motivadas por dinheiro, status ou fama. Gladiadores populares tinham torcidas fanáticas, nomes conhecidos em todo o império, e, em alguns casos, receberam honras públicas e memoriais após a morte. Era um esporte que formava carreiras longas. Muitos desses lutadores se aposentavam após anos de combate, com prestígio e liberdade. Se o objetivo principal fosse matar o oponente em toda a luta, nada disso faria sentido. Afinal, por que investir anos treinando atletas caríssimos para vê-los morrer em sua terceira luta? Por que alguém livre escolheria entrar nesse meio se a morte fosse certa? A resposta é que a morte era uma possibilidade real, mas não o objetivo central. É verdade que o esporte surgiu de rituais funerários, duelos mortais realizados em homenagem a mortos ilustres e, portanto, carregava uma herança simbólica ligada à violência. Mas ao longo do tempo, especialmente durante o Império, os combates evoluíram para uma forma de entretenimento mais complexa e menos letal. A maioria das lutas, por não, terminava em morte. Normalmente, quando um gladiador era derrotado, desarmado, cansado ou ferido, o árbitro interrompia o combate antes que ele fosse morto. A decisão sobre poupar ou executar o perdedor envolvia o público, o editor, o organizador do evento e, em última instância, critérios como a performance, coragem e até popularidade do lutador. Temos também registros de que as lutas eram planejadas com cuidado. Iniciantes eram colocados contra adversários do mesmo nível e não contra veteranos experientes. Isso ajudava a garantir combates equilibrados, mais emocionantes e mais seguros. Claro, o mundo romano era brutal. A expectativa de vida era curta e a violência cotidiana estava mais próxima da realidade das pessoas do que está hoje para nós. E sim, gladiadores podiam morrer na arena. Mas pensar nas lutas como simples carnificinas é ignorar o quão sofisticado era esse sistema esportivo. O combate gladiatorial era, antes de tudo, um evento ritualizado, organizado e valorizado. E só fazia sentido funcionar assim. No fim, para o público romano, ir à arena era como assistir a uma mistura de teatro, esporte e espetáculo. Eles queriam ver força, técnica, drama e, às vezes, morte, mas não em toda a luta. A violência fazia parte do jogo, mas o que mais importava era o show,